Olá! Hoje a gente vai desvendar a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, a famosa LGPD. É uma lei que, olha, revolucionou a forma como nossos dados são tratados e que impacta tudo, viu? Desde as maiores empresas até aquelas interações mais simples do nosso dia a dia. Pois é, essa é a grande pergunta que a LGPD veio tentar responder. Porque antes dela, a situação do tratamento de dados pessoais era tipo um velho oeste. Nossas informações, elas eram compartilhadas, vendidas, usadas livremente e quase sempre sem que a gente soubesse ou desse qualquer permissão. Para a gente entender o tamanho do problema, vamos imaginar um cenário bem prático. Uma empresa faz uma compra usando um cartão do BNDES. De repente, informações supercríticas como CNPJ, número do cartão, histórico de compras, tudo isso é enviado por um simples e-mail. Agora, é só pensar no risco que um vazamento desses representa. Isso mostra perfeitamente a vulnerabilidade que existia. Isso nos leva direto ao que a gente pode chamar de o dilema dos dados. Esse compartilhamento sem controle não era um caso isolado, não. Era um problema sistêmico, que precisava de uma solução, e uma solução urgente, em escala nacional. E foi exatamente isso. O vazamento e o uso indevido de informações chegaram num ponto tão crítico que a criação de uma lei se tornou inevitável. Esse foi o ponto de virada, sabe? O momento em que a proteção de dados virou oficialmente uma prioridade nacional. E é nesse cenário que entra em cena a LGPD. Vamos entender direitinho como essa lei foi desenhada para enfrentar esse desafio de frente, estabelecendo um novo paradigma mesmo para o tratamento de dados aqui no Brasil. Então aqui está ela, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou simplesmente LGPD. Sancionada lá em 2018, o propósito dela é bem direto: criar regras claras para a coleta, para o uso e para o compartilhamento dos nossos dados por qualquer organização, não importa se é pública ou privada. E os objetivos da lei vão muito além de só punir, viu? A essência da LGPD é o empoderamento. Ela devolve o controle dos dados para quem é de direito, o cidadão, exige transparência das empresas e cria um padrão de segurança que vale para todo mundo que opera no Brasil. Mas tá, vamos ao que interessa. Como é que essas regras funcionam na prática? Vamos mergulhar um pouco nas responsabilidades que a LGPD colocou nas costas de todas as organizações que lidam com os nossos dados. Olha só que detalhe fundamental. A LGPD não faz distinção entre o digital e o físico. Tanto faz se é um arquivo de imposto de renda no computador ou a cópia impressa dele numa gaveta. Os dois têm a mesma proteção. A lei vale para dados em qualquer formato. E aqui está talvez a regra mais importante de todas. Para usar os dados de alguém, uma organização precisa de permissão. O consentimento virou a base de todo o sistema. Sem ele, o tratamento de dados já é, em princípio, irregular. Só que uma lei só funciona de verdade se tiver consequências para quem não cumpre, né? E nesse caso, o custo da falha é altíssimo. Vamos ver o que acontece quando as regras da LGPD são simplesmente ignoradas. A lei não veio para brincadeira. O não cumprimento da LGPD pode levar a penalidades bem severas, que foram pensadas justamente para garantir que a proteção de dados seja levada a sério. E aqui está o número que faz qualquer organização prestar atenção: 50 milhões de reais. Esse é o teto da multa que pode ser aplicada por uma única infração. É um valor que sinaliza muito claramente a seriedade do assunto. E as consequências não param só nas multas, não. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é quem fiscaliza tudo, tem um arsenal de sanções. O processo pode começar com uma advertência, passar para multa e, em casos mais graves, chegar ao bloqueio ou até a eliminação total dos dados da empresa. Bom, depois de falar de deveres e punições, vamos focar na parte mais poderosa da lei: os direitos que ela garante para cada um de nós. É aqui que o poder do titular dos dados realmente se manifesta. O primeiro grande poder é o direito de acesso. Qualquer pessoa pode chegar para uma empresa, a qualquer momento, e de graça, e perguntar: "Ei, quais dados meus vocês têm e o que estão fazendo com eles?" É o fim da caixa preta. Em seguida vem o direito de correção. Se uma empresa tem uma informação errada sobre alguém, agora essa pessoa tem o direito de exigir a correção imediata. Isso garante que os dados que circulam por aí sejam sempre precisos. E, finalmente, o direito de eliminação, que muita gente chama de direito de ser esquecido. É o poder de pedir que seus dados sejam completamente apagados dos sistemas de uma empresa, garantindo um novo começo, uma página em branco. E essa citação resume perfeitamente a essência de toda essa mudança. O poder de decisão final sobre os dados pessoais agora está
por lei, nas mãos de quem sempre deveria ter estado, o próprio titular. E para as empresas, se adequar à LGPD vai muito além de só evitar multas. Respeitar os dados dos clientes constrói uma coisa que não tem preço: confiança. E num mercado competitivo como o nosso, credibilidade é um ativo valiosíssimo. E a gente termina com essa reflexão. As regras agora estão claras, mas a responsabilidade de fazer valer é de todo mundo. Nós, como cidadãos, precisamos conhecer e exercer nossos direitos. As empresas precisam tratar os dados com respeito. E as autoridades, claro, devem fiscalizar. A revolução dos dados já começou, e o poder agora está em novas mãos. A questão que fica é: como vamos usá-lo?